Com relação a esse tema, eu achei um tema extremamente curioso, porque às vezes a gente confunde essa relação de sonho com desejo. E aí a gente tem teorias que falam do desejo, a gente tem várias teorias na psicologia que falam desse desejo, a gente não vai considerar o nosso conhecimento sobre isso, a gente vai considerar o desejo como esse impulso de alma. E ao mesmo tempo a gente tem uma formação nossa que a gente é conduzido a realizar sonhos. Então, é como se desse aquela sensação de que estou perdendo alguma coisa, quando a gente começar a questionar os nossos sonhos, né. Fala, a gente passa a vida inteira aprendendo a realizar sonhos, qual é seu sonho, que sonho você tem, você conhece seus sonhos, não desista dos seus sonhos, né, e a gente passa a vida inteira ouvindo isso, de repente fala assim: "Sonho?", né. Quando a gente lida com a vida a partir das nossas referências, a partir daquilo que a gente já conhece, a partir daquilo que a gente aprendeu a acreditar, é um caminho muito natural a gente começar a se proteger. Só que quando a gente vai se protegendo, a gente vai se enrijecendo, né, a gente vai se distanciando daquilo que nos amedronta. Então, nós fomos considerando que as coisas que nos amedrontam, as coisas que despertam medo em nós, elas são situações, elas são coisas, elas são pessoas, elas são escolhas das pessoas, elas são as ações dessas pessoas. A gente nunca aprendeu a considerar que o que amedronta a gente é um processo interno, né, é um processo de condicionamento do que a gente sente ao que a gente aprendeu a pensar, sustentado pelo que a gente acredita. Então, como nós não aprendemos que o que nos amedronta são processos internos, a gente aprendeu a acreditar que o que nos amedronta são esses processos externos, são essas situações, né. Então, a gente começa a se distanciar desse lado de fora. A gente começa a se colocar esse muro, acreditando que aquilo que nos amedronta não aproxima mais de nós. Nós estamos literalmente nos protegendo, tá? Então, começamos aí a falar desse tipo de proteção que nos separa do lado de fora. E aí, a gente nunca considerou que a gente estava se protegendo daquilo que a gente estava dando conta de ser, daquilo que estava acontecendo em nós. Então, esse é um movimento que a gente já começa a fazer enxergando todas as proteções que a gente desenvolveu na nossa vida até aqui, né. Toda camada de proteção, ela nos distancia de toda a possibilidade da gente se enxergar. Então, quando a gente fala que nós somos acúmulos de várias camadas de proteção, nós somos um distanciamento muito grande daquilo que realmente está pedindo para a gente olhar. Se você se afasta de elementos que tocam nessas suas feridas, é aquilo que a gente fala assim, a gente interrompeu o estímulo, aquela ferida para de doer, você considera que você curou essa ferida. E você vive anos sem sentir essa dor, porque você não tem o estímulo que toca nessa ferida. Então ela fica ali. Você tira essa ferida do seu campo de visão. Então você pode ficar o tempo que for, meses, anos, décadas, sem sentir aquilo, porque o que estimula aquilo a doer está afastado por um muro de proteção, por uma das suas camadas de proteção ou por várias das suas camadas de proteção. Só que tem uma coisa interessante nesse processo, que não é segredo para nós, é que você está distante do que está acontecendo em você. Você está distante de todos os movimentos internos, né? Então, é claro que você se protege das suas condições naturais, que é o início da nossa fala de hoje. Você se protegeu ilusoriamente do lado de fora, mas você está se protegendo de todas as suas condições naturais. O que são as suas condições naturais? Os seus aspectos essência.
Inclusive essa expansão de amor como fonte. Então a gente fala assim: "Ah, eu sou amor, eu sou amor". Você não consegue permitir a expansão desse amor, a manifestação desse amor através das suas escolhas, através da sua fala, através das suas relações, através da escolha do lugar que você vai morar, através da sua escolha da sua localização no mapa, sabe, os 5 territórios? Nada disso está vibrando amor. Por quê? Simplesmente porque essas condições também estão escondidas. Então, qualquer camada de proteção, ela vai nos proteger ilusoriamente desse mundo lá fora, ela vai nos proteger dessas situações que nós queremos evitar, e ela vai nos proteger da gente enxergar essas nossas dores. Como ela está nos protegendo da gente enxergar essas dores, ela nos protege de nós enxergarmos essas nuances mais naturais. Por quê? Para a gente enxergar a dor, a gente precisa ter uma vibração mais elevada, trazendo essa dor para ser acolhida, trazendo essa dor para ser revelada, para que a gente possa lidar com ela. Então, esse processo de liberação, ele só acontece junto com o processo de libertação de uma frequência elevada. Então, você tem uma camada de proteção, ela faz uma proteção completa. Então, as nossas estratégias de nos protegermos, elas são extremamente poderosas. Quanto mais protegidos, mais artificiais. Claro, se nós estamos nos protegendo dos nossos aspectos naturais, dos nossos aspectos essência, dos nossos aspectos sagrados, nós estamos nos tornando artificiais, distantes de nós. Então vamos fazer um outro movimento aqui. A gente vai enxergar de fora para dentro. A gente vive uma vida cada vez mais artificial, desde a relação com o nosso corpo até a relação com o que a gente tem chamado de inteligências. Tudo cada vez mais artificial. Só que nós estamos cada vez mais protegidos, mais distantes, só que tempo é esse que nós vivemos? A gente está vivendo um tempo que está cutucando a gente para sair tudo para fora. Então, é isso que a gente está vivendo. Nós temos inúmeras camadas de proteção, quanto mais a gente aprofunda, quanto mais a gente acolhe, mais a gente descobre novas camadas, né? É claro que quando a gente tem um filetezinho de luz saindo, consciente desse processo, a gente já consegue acolher, então a gente tem camadas e camadas de proteção, mas a gente já tem brechas de luz e de expansões amorosas, mas cada vez elas são capazes de mostrar para a gente mais e mais proteções num mundo que vibra uma frequência elevadíssima, colocando tudo isso para fora para a gente olhar e a gente poder acolher. Então, o movimento de colocar tudo isso que foi escondido para fora. Só que tem um movimento de colocar isso tudo para fora, e tem um outro movimento que é, a gente não tem consciência disso que está acontecendo, então a gente tem medo desse turbilhão que está acontecendo, então deixa eu me proteger mais um pouquinho. E aí dói. Né? Então, esse movimento, ele conta um pouco para a gente da nossa relação com os nossos impulsos internos. Como que é isso? Né? Porque se nós não deixamos os nossos desejos internos se revelarem, porque como nós não deixamos a nossa natureza sair, como nós não permitimos esse amor vibrante se revelar, por quê? Porque está tudo protegido, nós criamos então uma coisa chamada sonhos. O que são os sonhos? Eles não são elementos alinhados ao sentido da gente existir. Eles são elementos criados, eles são justamente tudo isso que as nossas crenças determinaram para fazer parte da nossa vida, para cumprir uma lista que fala sobre isso eu aceito, isso eu aprovo, então isso eu quero. Isso eu preciso para me tornar isso. Isso eu preciso para parecer com isso. Isso eu preciso para que o lugar que eu ocupe nas percepções das pessoas seja esse. Então, a gente desenvolveu os sonhos. Então, a gente precisa preencher essa listinha que vai falar sobre as coisas que nós aceitamos, que nós aprovamos, que nós concordamos, que encaixam nesses lugares que a gente quer estar. E aí a gente começa a sonhar. Você quer chegar num lugar para garantir alguma coisa. É muito importante você enxergar o sonho como um lugar que você quer chegar para garantir alguma coisa. O sonho ele é muito utilitário.
Ele vai te servir para alguma coisa, ele vai te colocar num lugar que você quer. Isso é muito importante. O sonho, ele te coloca num lugar que você quer. E esse desejo de alma, ele te tira para fora desse lugar que você já está, de conexão. Né? Quando nós enxergamos o que essa coisa está garantindo, a gente consegue enxergar o lugar que ela ocupa na nossa vida. Isso é fundamental com relação ao sonho. Você busca alguma coisa que vai ocupar um lugar na sua vida. E você não tem consciência disso. Você não tem consciência do lugar que está ocupando na sua vida. A gente tem essa crença de que você não pode parar de sonhar. Se você parar de sonhar, você está deixando de existir, porque o sonho está ocupando um lugar que é seu dentro de você. Ele está ocupando um lugar que vai te fazer ser isso ou aquilo, ter isso e aquilo, garantir isso ou aquilo. Agora, quando a gente fala de desejo, nesse sentido de desejo profundo da alma, a gente está falando de algo que pulsa em nós, que não existe esse esforço para a gente conquistar, que a gente não precisa se planejar para esses nossos desejos. Nossos desejos mais profundos, eles dão para a gente a sensação de que eles são a gente. Eles não dão a sensação de que a gente precisa buscar alguma coisa fora de nós, que a gente precisa dar passos, outros passos, uma caminhada para a gente poder alcançar. Isso não existe com os nossos desejos mais profundos. Os processos vão acontecendo, nisso que a gente começou a se acostumar aqui, que são os fluxos, uma coisa vai levando a outra, e aí você tem um contato, e aí, de repente, você está diante de uma outra coisa, e fala, gente, olha o que aconteceu, olha isso aqui, e as coisas vão as coisas vão se concretizando. Os nossos sonhos, eles são resultados que precisam ser realizados. Os nossos desejos, eles são processos que acontecem manifestando uma sensação de algo muito presente em nós. É muito fluxo. Você não quer chegar. Você não está preocupado onde que você tem que chegar. Você vai observando o que está acontecendo, onde que você já tem chegado. Sempre esse lugar que a gente chegou, ele está nos levando para outros lugares. A gente precisa permitir esses fluxos acontecerem. Eu preciso realizar meu desejo. O tempo que você está gastando para realizar seu desejo, você está deixando reconhecer o que realmente é desejo, para que possa ser realizado de uma forma muito natural ali, sem esforço nenhum. Os nossos sonhos, eles são justificáveis, presta atenção nisso. Os nossos desejos não, você nem sabe direito onde que eles vão dar. Os nossos sonhos, eles nos motivam a continuar, a seguir, a persistir. Os nossos desejos não. Eles nos movimentam, isso não para. Os nossos desejos, nossos impulsos internos, eles não param, eles seguem, tudo está começando o tempo todo. Os nossos sonhos, eles chegam num fim, eles põem um fim. Você precisa de uma finalidade, de um objetivo. Você precisa chegar. Então você precisa traçar uma linearidade para chegar. Você precisa de estratégias para alcançar. Quanto mais a gente defende que a gente tem que sonhar, mais distante a gente está desse despertar, dessa nossa consciência do que a gente realmente é. Isso que nós escondemos com as nossas proteções. Então fica difícil despertar, porque você não consegue, aquilo não consegue se revelar para você. Então esses dois documentários, eles mostram esse exemplo de rigidez, né? Sem a menor conexão com os sentidos dos processos. Ele não conecta com nenhum sentido, com nenhum potencial amoroso, e ele toca nesse lugar da superação, toca no lugar da dor, toca no lugar da persistência, nisso que a gente aprendeu que a gente teria que fazer. Se você é uma pessoa de luta, uma pessoa guerreira, uma pessoa persistente, uma pessoa que vai atrás dos seus sonhos, uma pessoa que realiza, que está em busca do sucesso, você é uma pessoa de valor. Você pode não ter nada, mas se a sua caminhada é de esforço, você é valorizado. Quando a gente fala de desejos e a gente fala de sonhos, eles ocupam lugares tão diferentes, eles têm fontes diferentes de manifestação,
que não tem como, não é uma coisa que a gente se negocia, que a gente entra num processo de defender o que é o quê. A gente precisa experimentar. E a gente passou uma vida inteira experimentando realizar os sonhos que a gente confundiu com desejos e achou que era a mesma coisa. Mas a gente precisa experimentar esse desejo de alma, esse impulso interno que dá sentido à nossa existência. Então, hoje a gente vive possibilidades de despertar os nossos desejos profundos. E para isso, a gente precisa acolher as faltas que nos fizeram sonhar. A gente desperta o desejo quando a gente acolhe os sonhos.